Olá, a Rússia acusou primeiro a Ucrânia e depois os Estados Unidos por um suposto ataque de drones contra o Kremlin, descrito pela mídia oficial russa como uma tentativa de matar o ditador Vladimir Putin. O ex-presidente Dmitry Medvedev, hoje vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, declarou que, em resposta, a Rússia deve matar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como se a Rússia não tivesse tentado fazer isso desde o primeiro dia da guerra, quando comandos de elite, forças especiais do exército da Rússia tentaram tomar a sede do governo e os principais prédios públicos de Kiev. Pode ter sido uma tentativa da Ucrânia de mostrar que tem capacidade de atacar Moscou, pode ter sido um grupo russo que se opõe à guerra, ou mesmo um grupo de extrema-direita que é contra a maneira como a guerra está sendo conduzida, mas pode ser uma armação do próprio Kremlin para justificar novas ondas de bombardeio, especialmente contra a capital da Ucrânia, Kiev, que Putin chama a mãe de todas as cidades russas. A Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia nasceram no Principado de Kiev, a chamada Rússia Kievana, chamada hoje Rússia Kievana, que adotou a religião cristã ortodoxa em 988, num acordo com o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Quando os muçulmanos turcos tomaram Constantinopla em 1453 e acabou o Império Romano do Oriente, a Rússia, que renasce da ocupação pelo Império Mongol, declara que Moscou é a terceira Roma, o novo centro da Igreja Ortodoxa e do cristianismo oriental. O assessor de Relações Internacionais do Palácio Planalto, o embaixador Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores dos dois primeiros governos Lula, deve ir a Kiev na semana passada, como parte da iniciativa do governo brasileiro de tentar mediar negociações para acabar com a guerra. Amorim esteve em Moscou com o ditador Vladimir Putin e comentou que não havia um clima de guerra no país, a guerra é na Ucrânia, não é na Rússia. O Brasil recebeu o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, em Brasília, que depois seguiu para Venezuela, Cuba e Nicarágua, 3 ditaduras de esquerda, para tentar aparentar que a Rússia não está isolada. Amorim foi criticado por não ir a Kiev. Em entrevista à Globo News, alegou questões de segurança. O presidente Zelensky convidou Lula para ver pessoalmente a guerra, mas o presidente brasileiro delegou a tarefa para o ex-chanceler, que tem longa experiência em negociações internacionais. Lula defende a formação de um grupo de países neutros para negociar a paz, o que está correto, mas acusou a Ucrânia de ser tão responsável pela guerra quanto a Rússia. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. Lula citou a expansão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, como uma causa remota do conflito, e acusou os Estados Unidos e a Europa de incentivarem a guerra. Com a visita a Kiev, Amorim tenta reequilibrar a posição do Brasil de mediador. Lula está certo em falar em paz, mesmo quando as chances de negociação são muito pequenas. O chamado Sul Global, inclusive o Brasil e a Índia, não quer tomar posição e não vê nada a ganhar com a guerra, embora, diga-se, Brasil e Índia tenham aumentado o comércio com a Rússia, acuada pelas sanções econômicas dos Estados Unidos, da Europa e de aliados. Para mediar, é preciso ser neutro, perguntar aos dois lados o que querem, dizer ao outro e fazer o vai e vem entre os países em guerra. A neutralidade é essencial e é isto o que o Brasil tem a oferecer. A Organização Mundial da Saúde anunciou na sexta-feira o fim da emergência global declarada em janeiro de 2020, no início da pandemia do coronavírus de 2019, que matou oficialmente pelo menos quase 7 milhões de pessoas, mas se estima que o verdadeiro número seja de cerca de 20 milhões, quase 3 vezes maior. Há um ano, a pandemia está em declínio, explicou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Esta tendência permitiu à maioria dos países voltar à vida anterior à Covid-19, acrescentou o diretor-geral da OMS. De qualquer forma, a Covid-19 continua por aí, ainda mata uma pessoa a cada 3 horas no mundo,
e tem novas variantes que podem ser perigosas para não vacinados, idosos, imunossuprimidos e pessoas com doenças graves. Só 20% dos que podem tomar a vacina bivalente no Brasil tomaram. No momento, a vacina está disponível nacionalmente para maiores de 60 anos, imunossuprimidos e pessoas com comorbidades. Os estados e municípios podem criar suas próprias regras. Neste sábado, a cidade de São Paulo começa a oferecer a vacina bivalente para todos os maiores de 18 anos. No Rio de Janeiro, a vacinação a partir de 18 anos está autorizada desde 25 de abril. Hoje foi a coroação de Carlos III ou Charles III. A gente sempre traduziu nomes de reis e papas, mas a língua inglesa avança sobre o português. Charles é o primeiro rei da era pós-imperial. Sua mãe, a rainha Elizabeth II, assistiu à descolonização do maior império que o mundo já viu, que chegou a ter 35 milhões e meio de quilômetros quadrados em 1920, mais de 4 vezes maior do que o Brasil, e foi construído sob a força das armas, da diplomacia das canhoneiras. A Comunidade Britânica, o nome oficial do império, virou Comunidade das Nações, hoje com 54 países. Charles III é rei de 15 países, incluindo o Reino Unido, mas 8 países da região do Mar do Caribe, a começar pela Jamaica, cogitam convocar plebiscito sobre a independência. O mundo gostava daquela velhinha simpática, vestida em cores extravagantes, mas Elizabeth II representava uma monarquia com mais de 1000 anos de história, desde o rei anglo-saxão Alfredo de Wessex, Alfredo o Grande, no século IX, que expulsou os vikings do sul da Grã-Bretanha, ou da invasão normanda de Guilherme o Conquistador em 1066, considerado o marco do início da monarquia britânica atual. A Inglaterra foi o país mais importante do mundo no segundo milênio, na minha opinião. Deu ao mundo a língua inglesa, hoje a língua franca, a língua universal, fruto da hegemonia dos países anglófilos, e a Revolução Industrial, a máquina a vapor e a locomotiva. Tem o mais antigo parlamento em funcionamento até hoje, com breves interrupções durante a Guerra Civil Inglesa do século XVII, a mãe de todos os parlamentos. A Inglaterra faz julgamentos com júri popular desde o reinado de Henrique II, no século XII. A Grécia Antiga fazia julgamentos com 500 jurados para evitar o suborno. Quem poderia subornar 500 pessoas, mas o júri popular é realizado sem interrupções desde o século XII na Inglaterra. É considerado uma conquista da sociedade liberal. A principal crítica é que é difícil condenar alguém de uma etnia dominante. Eu tive 2 tios promotores que atuaram no interior do Rio Grande do Sul e comentavam como era difícil, na região da colônia, condenar alguém do grupo étnico dominante, enquanto índios e negros geralmente eram condenados. Em 1215, a Inglaterra criou a Magna Carta, considerada a primeira constituição que os barões impuseram ao rei João Sem Terra. A Magna Carta instituiu o habeas corpus, que a ditadura militar brasileira não respeitava. O rei era obrigado a apresentar os presos à justiça. Ninguém poderia ser condenado, ninguém poderia ser preso sem julgamento. A Inglaterra também foi importante na Revolução Científica, foi o berço de William Harvey, o pai da anatomia, que ousou dissecar o corpo humano quando isso era considerado uma profanação e um tabu, e descobriu a circulação do sangue e o aparelho circulatório. Isaac Newton foi o pai da física moderna. A Inglaterra foi pioneira do liberalismo político com John Locke. A Revolução Gloriosa aprovou em 1689 a primeira lei de direitos, que estabelece a supremacia do parlamento sobre a coroa. A lei de direitos proíbe o rei de suspender a aplicação de leis sem autorização do parlamento, de arrecadar dinheiro sem autorização do parlamento, garante a plena liberdade de expressão, acabando com qualquer tipo de censura prévia de qualquer publicação, proíbe fianças e multas excessivas, punições cruéis e incomuns e a aplicação de qualquer multa ou confisco antes da condenação. Isso em 1689. Depois da união com a Escócia para formar o Reino Unido,
em 1707, a grande contribuição britânica, união entre Inglaterra, Escócia e País de Gales e Irlanda, a grande contribuição britânica para as ciências sociais foi na economia, com nomes como Adam Smith, pai do liberalismo econômico e da ciência econômica, que ele chamava de economia política, David Ricardo, que formulou a teoria do valor e muito influenciou Karl Marx. Uma das fontes do marxismo é a economia britânica, ao lado do socialismo francês e da filosofia alemã, e John Maynard Keynes, um teórico da social-democracia, que defendia a tese de que quando os agentes privados estão na lona, cabe ao Estado intervir para aumentar a demanda e fazer a economia funcionar, como foi o caso, por exemplo, na pandemia. Pioneiro na industrialização, o Reino Unido passou a defender a abolição da escravatura, afinal, escravo não recebe salário, não compra. O Reino Unido aboliu a escravatura primeiro no país em 1807, em 1838 nas colônias, depois da terceira revolta de escravos na Jamaica, e de pagar compensação não aos escravos, mas aos senhores de escravos. É uma contradição insanável entre democracia e império, quando, numa entrevista à Rádio e Televisão Pública BBC, perguntaram ao líder da independência da Índia, Mohandas Gandhi, o Mahatma, a grande alma, o que tinha aprendido com a democracia liberal, Gandhi respondeu: com o que fizeram na Índia, nada. Com o que fizeram na Grã-Bretanha, sim. O Brasil tem uma relação especial com o Reino Unido. Portugal e Inglaterra têm a mais antiga aliança entre países independentes desde 1373, quando Portugal lutava pela independência contra reinos que formaram a Espanha, como Castela, aliada da França. Os arqueiros ingleses foram decisivos para a vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota, em 1385. Os arqueiros ingleses também foram importantes na Batalha de Agincourt, quando Henrique V da Inglaterra invadiu a França em 1415, durante a Guerra dos 100 Anos. A princesa Filipa de Lancaster, filha de John de Gaunt e neta do rei Eduardo III, casou com Dom João I de Portugal, e a mãe do infante Dom Henrique foi chamada pelo poeta Fernando Pessoa de Divino Ventre do Império, madrinha de Portugal. Dona Filipa de Lancaster morreu de peste em 19 de julho de 1415, 6 dias antes da partida da expedição que conquistou Ceuta, no Marrocos, marco inicial do Império Português, que só acabou em 1999 com a devolução de Macau à China. Por força desta aliança, Portugal não aderiu ao bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte na guerra contra o Reino Unido, e a família real portuguesa fugiu para o Brasil em novembro de 1807, sob escolta da Marinha Real Britânica. Em janeiro de 1808, o Brasil abriu os portos às nações amigas, a começar pela Grã-Bretanha, e o Reino Unido negociou para Portugal reconhecer a independência do Brasil e fez o primeiro empréstimo ao novo país, dando início à nossa dívida externa. O Brasil não aceitou a pressão britânica para acabar com a escravidão, ignorou a grande potência da época e só aboliu a escravatura por força do movimento abolicionista interno em 1888. Depois do fim do Império, o Reino Unido foi um importante centro cultural, berço nos anos 60 das grandes bandas do rock and roll importados dos Estados Unidos, os Beatles, os Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin. A estilista Mary Quant lançou a minissaia. Nos anos 70, o Reino Unido importou o punk rock, que começou nos Estados Unidos com os Ramones, e criou bandas como Sex Pistols e The Clash. Os Sex Pistols cantavam a música Anarquia no Reino Unido, que dizia: Deus salve a rainha, regime fascista. Então, por tudo isso, por toda essa carga imperial, a coroa de Santo Eduardo, de 2,3 kg, que Charles colocou sobre a cabeça na cerimônia de coroação, pesa muito mais do que o peso em quilos. Sua missão, a missão de Charles, é preservar a monarquia. Numa pesquisa da BBC, 58% disseram ser a favor da monarquia como um símbolo de estabilidade, em vez de presidentes eleitos por breves mandatos.
mas 64% dos britânicos não se interessaram pela festa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à coroação. Ontem se reuniu com o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak, que prometeu uma contribuição de 80 milhões de libras, cerca de 500 milhões de reais, para o Fundo Amazônia. Lula está hospedado num hotel com uma suíte real de 37 mil, que custa 37 mil reais por dia. Os presidentes costumavam se hospedar na residência do embaixador, uma mansão no aristocrático bairro de Mayfair, que o Reino Unido obrigou o Brasil a comprar para pagar parte da dívida de guerra contraída por eles na Segunda Guerra Mundial. Charles III é meio banana, tem um ar triste e deprimido, era alvo de bullying numa escola para onde o pai o mandou para virar macho. Foi um aluno medíocre, rodou 3 vezes em matemática, conversa com suas plantas, não soube entender a solidão da princesa Diana no palácio, brigou em público com a mulher adorada pelo povo, a princesa do povo, jura que só traiu a mulher que só traiu Diana com a atual mulher Camilla Parker Bowles quando o casamento já estava arruinado. Chegou a dizer que gostaria de ser o Tampax de Camilla, gostava de dar palpite sobre arquitetura, sobre tudo, que não pode, politicamente não pode ter ação nenhuma. Enquanto o príncipe de Gales aguarda o momento de ascender ao trono, ganha para sustentar o ducado da Cornualha nas décadas em que esperou pela sua hora. Charles multiplicou a fortuna. Eu visitei uma fazenda do príncipe com produção ecológica, variedades exóticas de gado, biscoitos amanteigados à venda nos supermercados britânicos para tomar com o chá. Uma tradição criada pela Companhia das Índias, uma empresa transnacional que tinha seu próprio exército e governou parte da Índia durante cerca de um século. Elizabeth II ascendeu ao trono aos 25 anos, depois de uma guerra em que a família real se recusou a tirar as filhas do país, porque o rei tinha de permanecer, o que lhe deu quase uma aura de divindade. Charles III sobe ao trono aos 74 anos, num país em uma ressaca pós-imperial que levou à saída da União Europeia, um desastre para a economia britânica, que aumenta a irrelevância crescente do país no mundo. O lado simpático e progressista do rei Charles III é a ecologia, a defesa da natureza selvagem, a preocupação com as questões ambientais, como o aquecimento global. Há décadas, o príncipe já advertia que a quantidade de plásticos jogada fora estava criando um problema grave para a humanidade. A briga com o príncipe Harry, que não pôde desfilar de uniforme militar, mostra que a modernização da família real ainda esbarra na tradição. Harry é um filho do privilégio do poder, perdeu a mãe de forma trágica, mas não pode se fazer de vítima. Se alguém pode modernizar a monarquia, são os filhos da princesa Diana, os príncipes William e Harry, que atualmente estão brigados. Algo mudou. Quando Charles ficou noivo, Diana foi obrigada a fazer um teste de virgindade. A mãe dos herdeiros do trono tinha de casar virgem. Ninguém pediu isso. A princesa Kate Middleton, mulher do príncipe William, o novo príncipe de Gales. O rei, que oficialmente é chefe da igreja anglicana, foi coroado numa cerimônia ecumênica com a participação de várias religiões que representam o novo Reino Unido. O primeiro-ministro Rishi Sunak, de origem indiana, é hinduísta. Como disse o príncipe Fabrício Salina, do romance O Leopardo, de Giuseppe de Lampedusa, sobre a decadência da aristocracia e a unificação da Itália, levado ao cinema pelo brilhante diretor Luchino Visconti, tudo é preciso mudar para que tudo continue como está. Nevava em Whitehall, onde hoje passou o cortejo real, em 30 de janeiro de 1649, quando Carlos I foi decapitado no auge da Guerra Civil Inglesa, que começou com uma revolta contra o aumento de impostos. Seu filho Carlos II foi o rei da restauração da monarquia em 1660, depois do breve período republicano da história da Inglaterra. O desafio de Charles III é não ser o último rei. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter,
no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!